4, versículo 13, 14 e 15. Quem pode ler? Vai. Pode ser. Eu leio o 13, alguém lê o 14. Pode ter o 13, 14 e 15. Eia. Só essa palavra eia. O que quer dizer essa palavra eia aí, irmãos? Ó, eia. Não é assim que começa o versículo? Eia. O que é eia? Eia é... Vamos falar aqui, ó. O mineiro não fala uai? Uai. Oxe, né? Oxe. É o eia. O ba, por exemplo, bate. Ontem eu fui lá em... 4, versículo 13. Então, eia é só uma expressão, como ai, tá? É uma expressão. Não tem tradução para a palavra eia, tá? Eia, é uai. É isso aí, por aí. Então vai. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, aqui ó. Amanhã não nos pertence, pertence? Então isso aqui não é um clichê, irmãos. Ó, se Deus quiser, amanhã eu vou conseguir fazer isso. Se for da vontade de Deus, eu vou com você. Estão abandonando essa prática. E não pode se abandonar. Isso não é um clichê. Olha, se Deus quiser, eu vou continuar fazendo esse curso até o fim. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar minha casa. Se Deus quiser, eu vou até essa pandemia vai passar rápido. Tudo é se Deus quiser. Em tudo que você for falar, que você for fazer, diga se Deus quiser. Irmão, você vai comigo amanhã? Se Deus quiser. Eu quero, mas se Deus quiser, eu vou com você. Não uso se Deus quiser como desculpa, né? Tem gente que você vai lá amanhã, se Deus quiser, eu vou. Não é? Tem gente que está usando por isso. Não, eu quero ir, mas se Deus quiser, eu estarei lá. Eu aprendi a fazer isso, pastor. Não planejando as coisas, dando tudo errado. Agora eu não programo mais. Porque Amém? exatamente isso. Exatamente. Aí tem um versículo também que vai dizer assim, 4 versículo 5, diz assim, ó. O que diz aí no 4 versículo 5? Quem pode ler? Ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura. Sim. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Temos que tomar cuidado com algumas traduções. Por exemplo, a linguagem de hoje, nisso ela peca muito. Quem tem uma linguagem de hoje para ler esse versículo? Na linguagem de hoje. Tem que tomar cuidado. Porque a linguagem de hoje, por isso que eu gosto da leitura NVI, ela é bem parecida com a linguagem de hoje. O que diz? Ou supondo que em vão afirma a Escritura, e com ciúme, porque nós anseia o Espírito, e Ele fez habitar em nós. Essa não é a linguagem de hoje, eu acho, né? A linguagem de hoje diz assim, ó. Mas não é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje vai dizer assim, ó, que o espírito maligno que em vós habita tem ciúmes. Nossa, maligno, né? Aí embaixo do rodapé da Bíblia, linguagem de hoje, pode ver que está escrito assim, ó, não se sabe de onde tirou essa citação. Mas se não se sabe, não devia nem ter colocado. Né? Então, mas o que ciúmes é esse aí? Deus tem ciúmes? Sim, Aí esse ciúmes está se referindo praticamente como um zelo que Deus tem de nós, certo? Um cuidado, um zelo que Ele tem da gente, tá? Ou seja, Ele requer de nós a exclusividade na adoração e no serviço a Deus. É isso que está se referindo. Porque, sabe um dos motivos que Lutero chamou a carta de Tiago como a carta de palha? É simples, irmãos. Um dos motivos é que
Talvez um dos maiores motivos, é bom você entender isso, porque você vai ouvir dizer por aí, mas a carta de Tiago, Lutero falou que era uma carta de palha. Você entender. Um dos motivos, pastor, eu não consegui acompanhar tudo, depois você rever a aula, vai ficar gravada, tá? Que eles refutavam o livro de Tiago, é que os protestantes, naquela época, era a locomotiva do lucro. Os grandes doutores, os que tinham dinheiro, eram os protestantes, era a locomotiva do lucro. E que ganhavam dinheiro, inclusive, com usura, que emprestavam altos juros. Tá? E aí a reforma protestante vem dizendo o quê? Tiago vem dizendo esse versículo, que o pobre tem o mesmo direito que o rico. E que o rico tem que pegar o dinheiro e dar para o pobre. Rapaz, quando falou isso, porque aquilo atrás disso tinha um cunho social e político também. Tá? Então, o que Tiago estava combatendo aí é que você que é rico, sabe que tem que fazer o bem e não faz. Né? Que o rico sabe que tem que fazer o bem para o pobre e não faz. E que a riqueza não está acima da pobreza. Né? Aí o que acontece? Aqueles homens que defendiam isso, fizeram o quê? Ficaram irritados, porque os pobres começaram a crescer. E dizer, não, você tem que ajudar, nós somos pobres, nós somos necessitados. Você precisa nos... Rapaz, para que fez isso? Os camponeses começaram a se potencializar tanto com essa passagem, olha o poder da carta de Tiago, se potencializar tanto com essa carta, que houve uma revolta tão forte dos alemães, tão forte, que os alemães mataram 100.000 camponeses por causa disso. 100.000 camponeses. E eles procuravam dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha. Lutero não defendia isso, muito pelo contrário. Lutero defendia, mas só que Lutero não falou contra. Quem cala consente. E aí ficou como se Lutero estivesse concordando que a carta de Tiago era uma carta de palha. Entendeu agora o porquê? Tudo tem um porquê, né? Aí tem muitas, aí você vai dizer, mas Tiago é uma carta de palha, não sei o que lá mais. Então, quando você ouvir isso, você já sabe porquê. Aí qualquer coisa você relê a aula aí, vê a aula de novo. Tiago 5, 14 a 15 vai dizer, estamos terminando, confessar os nossos pecados uns aos outros. Outra coisa que vale a pena lembrar, olha que interessante, o problema, sabe qual que é o problema no reino de Deus com relação ao dinheiro? Não é o que você ganha que é o problema, é o que você faz com o que você ganha. Ter dinheiro é pecado? Não. Quanto mais dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro é o pecado. E quanto mais for lhe dado, não é isso que a Bíblia diz? Mais lhe será cobrado. Então, o rico, ele vai ter que dar conta. Por isso que eu falo que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por que fala isso? Porque o problema não é você ter dinheiro, é como você gasta o dinheiro que você tem. Lembra do rico e Lázaro? Ali está um modelo simples disso aí. Aqui, irmãos, o caso do dinheiro é lícito, você entendeu? É algo lícito. Mas se você usar esse dinheiro de forma perludária, devassa de qualquer jeito, aqui eu sempre costumo dizer assim, o ministério do rico, certo? E o mistério do pobre. E o mistério do pobre. Ministério do rico e o mistério do pobre. Para que o rico existe? O rico existe para ajudar o pobre. E para que o pobre existe? Para agradecer a Deus, certo? Por o rico existir. Então o ministério do rico é ajudar o pobre, e o ministério do pobre é agradecer a Deus, porque o rico lhe ajudou. Mas é isso que tem acontecido? O capítulo 5, se você lê em casa, se você lê o capítulo 5, você parece que está lendo um jornal no dia de hoje. Que o rico cada vez ficando mais rico, tomando e deixando o pobre cada vez mais pobre, e é assim ou não é? Lá em Brasília não acontece isso, graças a Deus, que o único lugar que não acontece isso é em Brasília, graças a Deus. Lá não tem isso aí, mas por aí tem, né? Em Brasília não. As pessoas cada vez mais ricas, tirando mais,
Quem é que paga? O pobre. Ah, aconteceu um negócio, quem que vai pagar o imposto disso? O pobre. Então cada vez mais arrancando do pobre e as pessoas cada vez ficando mais ricas. Os patrões ficando ricos nas costas dos empregados. Por isso que é bom nessa hora não ser patrão, irmão, porque eles vão dar conta disso naquele dia. O que o rico faz hoje, irmãos, com falta de generosidade, ele vai ser cobrado. Por isso que Deus permite o rico e o pobre. A Bíblia fala que o pobre sempre vai existir. Você nunca vai acabar com os pobres. Mas dessa maneira que Deus usa o pobre e usa o rico. Mas nesse meio aí tem entrado aqui uma coisa chamada avareza. E é um grande pecado. E outro pecado que eu falei que não dá tempo de falar é o pecado da omissão. Tá? Você saber que tem que fazer o bem e não fazer. É um pecado. E você sabe que é o único pecado na Bíblia que Deus fala que aquele que é omisso vai para o inferno? Não tem nenhum outro pecado na Bíblia dizendo assim, ó, e ele fez isso e foi lançado no inferno. Mas o pecado da omissão, a Bíblia faz questão de dizer que a um ele deu a parábola dos 10 talentos. Quem conhece a parábola dos 10 talentos? Não existe a parábola dos 10 talentos, tá? A um ele deu 5, a um ele deu 3, a 2 e a outro ele deu 1. Então dá quantos talentos? 8. Então teria que ser chamada a parábola dos 8 talentos. E na parábola dos 8 talentos, a um ele deu 5, a outro deu 2 e deu 1. E o que ganhou 1 fez o quê? Enterrou. E a Bíblia fala que aquele que enterrou o talento, pecado da omissão. Ele não gastou com as prostitutas, só deixou de fazer. Ele foi lançado no inferno, diz o texto, não é? Aquele que sabe fazer bem e não faz, peca, comete pecado. Então o pecado da omissão a gente não leva em conta. Ou seja, eu tenho que fazer isso e não faço. Pecado. E esse pecado, ele é hediondo. Tá? Eu precisava aqui pelo menos 1 hora para gastar para eu falar sobre o pecado da omissão. Mas deixar de fazer, tem 2 tipos de pecado, para terminar, 2 tipos de pecado. Primeiro tipo de pecado, fazer o que eu não posso fazer. Exemplo, posso roubar? Posso mentir? Posso adulterar? Fazer o que eu não posso fazer, é pecado. Segundo tipo de pecado, deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Só deixar de fazer o que foi mandado eu fazer. E um dos mandamentos é ir por todo mundo. E pregar o evangelho a toda a... Ixi, agora pegou pesado. Agora você... Agora eu peguei pesado. Vamos lá, para terminar então. E aqui termina agora, com mais 1 minuto eu termino. E fala também sobre, Tiago fala sobre a unção com óleo, não é? Está alguém doente? Chame-os. E ele ungirá com óleo. A oração da fé salvará o... Então lembra de uma coisa, nós já falamos, tem um vídeo aí que nós já gravamos sobre essa aula. Os irmãos agora estão chegando. Oração fala sobre a unção. Unção, certo? O que é unção? Unção é simples, unção outros não são, né? Unção com óleo para salvar o doente. Unção no Novo Testamento é para doente, para quem está doente. E não é para você ungir a enfermidade, mas para ungir o enfermo. Tem gente que está com a ferida, pastor, unge eu, vai lá jogar óleo na ferida. Vai piorar. Porque é o óleo que vai curar? Não, é a oração da fé que vai salvar o doente. É só um ato, aquilo é só um ato. Aí vai lá, unge a ferida, unge a cabeça, unge a perna, unge o braço. Eu vi um pastor lá que ele passava óleo na perna da irmã e ficava passando óleo na perna das irmãs. Não, a unção é onde? Na cabeça. Não foi o que Davi disse? Unge a minha cabeça com óleo. Tá? Então a unção é feita na cabeça. Várias partes da Bíblia vai dizer que ungir a cabeça. Então não é a enfermidade que você unge, é o enfermo. Tá? Você deve ungir o enfermo. Está doente?